Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem gente que diz que a vida da gente está escrita antes mesmo de nascer. Eu não sei se acredito nisso, mas sei que tem coisas que a gente não escolhe e outras que escolhem a gente. Meu nome é Elisa. Elisa de Souza Mendes, viúva de Geraldo, que Deus o tenha. Estou sentada aqui nesta varanda velha, olhando o sol nascer por trás do morro e me pego pensando em como tudo começou. Faz tanto tempo que às vezes parece sonho, outras vezes parece que foi ontem. Vou contar do jeito que sei, do jeito simples, como conversa de fim de tarde. Porque essa história não é de livro bonito nem de novela de televisão. É história de gente de verdade. De bicho de verdade, de terra vermelha e poeira grossa, de silêncio que pesa e de choro engolido. Se você tiver paciência, senta aí e escuta. O dia que recebi a notícia da herança, eu estava lavando roupa num tanque alugado nos fundos de uma pensão em Ribeirão das Pedras. Minhas mãos já tinham perdido a maciez fazia tempo. Eram mãos de quem esfrega, torce, pendura, passa. Mãos de viúva pobre que precisa se virar. Geraldo tinha morrido fazia 8 meses. Câncer no pulmão, disseram. Mas eu sei que foi de tristeza também. A gente tinha perdido o único filho, o Pedrinho, 3 anos antes. Febre que não baixava, hospital longe demais, estrada ruim demais. Ele tinha 7 anos, 7 anos, e um sorriso que iluminava a casa inteira. Depois que o menino se foi, Geraldo nunca mais foi o mesmo. Parou de falar direito. Parou de comer direito. Fumava olhando para o nada, como se esperasse que o nada respondesse alguma coisa. Quando ele partiu também, eu fiquei sozinha no mundo. Sem filho, sem marido, sem casa própria, sem família que prestasse. Meus irmãos? Esses eu prefiro nem falar. Me viraram as costas quando casei com Geraldo, que era pobre que nem eu, mas tinha o defeito de ser preto. Disseram que eu tinha envergonhado o nome da família. Família? Que família? Gente que abandona não é família. É só gente. Então ali estava eu, naquela pensão úmida, esfregando roupa dos outros, quando chegou um homem de terno surrado perguntando por Elisa de Souza Mendes. Sou eu. Respondi, desconfiada. Ele tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata e falou: A senhora é herdeira de um sítio em São Roque da Fartura, herança de seu Josias Fernandes. O senhor faleceu há 6 meses e a senhora era a única parente registrada. Eu larguei a roupa no tanque. A água com sabão escorreu pelos meus braços e pingou no chão de cimento. Seu Josias? Repeti sem entender. Josias era irmão da minha avó materna. Eu tinha visto o homem 2 vezes na vida quando era menina. Lembro que ele tinha as mãos enormes e cheirava a fumo de corda. Morava longe, num lugar que ninguém ia. Diziam que era esquisito, que vivia sozinho, que falava com os bichos como se fossem gente. O sítio tá abandonado, continuou o homem do terno. Tem uns animais lá ainda, mas a terra tá toda no mato, tem imposto atrasado também. Se a senhora não quiser, pode recusar a herança. Muita gente recusa. E por que recusam? Ele deu de ombros. Porque dá trabalho. Porque a terra não vale quase nada. Porque tem gente que diz que o lugar é estranho. Estranho. A palavra ficou no ar feito mosquito teimoso. Eu aceito, falei, antes de pensar direito. O homem levantou as sobrancelhas. Tem certeza? A senhora nem viu o lugar. Tenho, respondi, e nem eu sabia por quê. A viagem até São Roque da Fartura durou quase um dia inteiro. Ônibus velho, estrada de chão, poeira entrando pela janela quebrada. O calor era de rachar. Aquele calor seco do interior de Minas que faz a gente sentir sede até nos ossos. Quando desci na vila, já era fim de tarde. O sol estava baixando, vermelho feito brasa, e pintava tudo de laranja. As casas eram poucas, umas 20 talvez.
Igreja pequena com a pintura descascando. Um bar com 3 mesas na calçada. Uma venda com a porta entreaberta. Fui andando com minha mala velha, perguntando pelo sítio do seu Josias. A primeira pessoa que encontrei foi uma mulher gorda varrendo a calçada. Quando falei o nome, ela parou de varrer e me olhou de cima a baixo. A senhora é a viúva que herdou aquela terra? Sou. Ela deu uma risadinha pelo nariz. Boa sorte, então. E voltou a varrer, como se eu não merecesse mais conversa. No bar, 3 homens jogavam dominó. Quando perguntei o caminho, um deles, magro, cara de raposa, dente de ouro na frente, apontou para o fim da rua. Segue essa estrada de terra uns 3 quilômetros. Vai ver uma porteira caída do lado esquerdo. É lá. Obrigada. Moça, ele chamou quando eu já estava de costas. Essa terra é maldita. Ninguém quis, ninguém quer. A senhora vai desistir em 2 meses, pode anotar. Os outros riram. Eu não respondi. Só apertei a alça da mala e segui caminhando. O sol já tinha se posto quando cheguei. Restava só aquele clarão roxo no horizonte, misturado com o primeiro brilho das estrelas. Os grilos cantavam alto, um coro infinito que enchia o silêncio. O cheiro era de mato molhado, de terra crua, de coisa antiga. A porteira estava caída mesmo, comida pelo cupim. O mato crescia por cima, como se a natureza quisesse engolir aquele lugar de volta. Entrei devagar, o coração batendo mais forte do que eu gostaria de admitir. A casa apareceu no fim de um caminho torto. Era pequena, de adobe, com telhado de telha colonial. A varanda tinha uma cadeira de balanço coberta de poeira. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento. Mas não foi a casa que me parou. Foram os bichos. Primeiro, eu vi as galinhas. Umas 5 ou 6, magras que dava dó, ciscando o chão seco atrás de qualquer coisa para comer. Depois vi as cabras, 2, com feridas nas pernas, deitadas perto de um coxo vazio. E então eu vi o cavalo. Ele estava amarrado num tronco de jequitibá velho, com uma corda tão curta que mal podia se mexer. Era um cavalo castanho, de olho triste, mancando da pata da frente. As costelas apareciam sob o couro, uma por uma, como teclas de um piano de osso. E tinha a vaca. Uma vaca velha, branca, com manchas marrons, deitada do lado do curral. Ela me olhou quando eu me aproximei. Olhou com aquele olhar que bicho tem quando já desistiu de esperar. Por último, o cachorro. Ele estava longe, quase escondido atrás de um cupinzeiro. Um vira-lata preto de tamanho médio com uma cicatriz na orelha. Não latiu, não avançou. Só ficou me observando, imóvel, como se estivesse decidindo se eu era ameaça ou esperança. Eu larguei a mala no chão e chorei. Chorei feito não chorava desde o enterro do Pedrinho. Chorei de raiva, de pena, de cansaço, de tudo junto. Chorei olhando aqueles bichos abandonados, largados para morrer, esquecidos pelo mundo como eu também tinha sido esquecida. Quando a choradeira passou, limpei o rosto com a manga da blusa e falei alto, para ninguém e para todo mundo. Eu vou ficar, vou cuidar de vocês, nem que seja a última coisa que eu faça. O cachorro inclinou a cabeça, como se tivesse entendido. A primeira noite foi das mais longas da minha vida. A casa cheirava a mofo e abandono. Tinha teias de aranha em todo canto, fezes de morcego no chão, cupim nas vigas. A cama era um colchão velho cheio de mancha, mas eu estava tão cansada que dormi assim mesmo. Acordei antes do sol, com o canto dos galos. Os galos dos vizinhos, porque ali no sítio só tinha galinha, e galinha não canta. Fui até a cozinha e achei um fogão a lenha enferrujado, uma panela amassada e um pote de farinha cheia de gorgulho. Comi farinha com água. Só tinha isso. Depois saí para o terreiro e comecei a trabalhar. Soltei o cavalo da corda. Ele me olhou assustado no começo, mas deixou que eu tocasse no pescoço. A pata da frente tinha um corte feio, infeccionado. Lavei com a água que achei num poço velho e amarrei um pano limpo. Não era curativo de verdade, mas era o que eu podia fazer. Dei água para as galinhas.
Achei um punhado de milho num saco rasgado atrás da casa e joguei para elas. Comeram feito era a última refeição da vida. As cabras deixaram eu limpar as feridas, mas só depois de muita paciência. Bicho machucado desconfia de tudo. E com razão. Esse mundo ensina a gente a desconfiar. A vaca, depois eu descobri que o nome dela era Rosa. Estava escrito num papel dentro da casa. A vaca Rosa quase não levantou. Trouxe água para ela numa lata velha. Ela bebeu devagar com a língua fraca. Olhou para mim e eu jurei que vi uma lágrima no canto do olho. Mas talvez fosse só impressão. O cachorro continuava de longe. Não chegava perto. Toda vez que eu me aproximava, ele recuava. Então comecei a deixar comida num prato no meio do terreiro. Toda manhã a comida sumia, mas ele nunca deixava eu ver ele comendo. Foi no terceiro dia que Antenor apareceu. Eu estava tentando consertar a cerca do curral quando ouvi o barulho de uma caminhonete. Era uma Toyota preta daquelas caras coberta de poeira. Estacionou na frente da casa e desceu um homem alto, de chapéu de couro, botas de montaria e um sorriso largo que não chegava nos olhos. "Bom dia", ele disse tirando o chapéu. "A senhora deve ser a viúva que herdou a terra do Josias." "Sou eu." Ele se aproximou, estendendo a mão. "Antenor Bastos. Sou dono da fazenda aqui do lado. A Fazenda Boa Vista. A maior da região." Apertei a mão dele. Era uma mão grande, fria, de quem não trabalha na terra faz tempo. "Vim dar as boas-vindas", ele continuou, olhando ao redor com um ar de quem avalia. "E oferecer ajuda. Sei que essa terra está em situação complicada." "Complicada como?" Ele deu um sorriso de lado. "A senhora não sabe, tem imposto atrasado de 4 anos e tem um processo antigo de irregularidade na escritura. Se não resolver tudo em, digamos, uns 3 meses, essa terra vai a leilão." Senti o estômago afundar. "Leilão? É a lei", ele falou com uma voz que fingia pena. "Mas olha, eu posso facilitar sua vida. Compro essa terra por um preço justo. A senhora pega o dinheiro, resolve suas pendências e recomeça a vida em outro lugar, sem dor de cabeça." Eu olhei para ele, olhei bem e vi o que ele era. Abutre, daqueles que ficam esperando a morte para se alimentar. "Quanto o senhor está oferecendo?" Ele falou um valor ridículo, um valor que dava para comprar um carro usado e olhe lá. "Não", respondi. Ele piscou, surpreso. "Não? Não vendo." O sorriso sumiu. "A senhora está sendo irracional. Essa terra não vale nada. Não tem água boa, não tem pasto decente, não tem nada. Os animais que sobram vão morrer de qualquer jeito. A senhora vai gastar tudo que tem e não vai conseguir nada. Então eu vou gastar tudo que tenho." Ele me olhou por um longo momento. Os olhos eram pequenos, escuros, calculistas. "Essa terra não é para gente como a senhora", ele disse baixo. "Venda enquanto ainda dá tempo." "Não." Ele colocou o chapéu de volta na cabeça. "A senhora vai se arrepender." E foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Fiquei parada ali, o coração disparado, as mãos tremendo de raiva. O cachorro tinha saído de trás do cupinzeiro e me observava de perto pela primeira vez. "Não vou embora", falei para ele. "Pode espalhar." Ele abanou o rabo. Uma vez só. Rápido. Como se dissesse: "Eu sei." Naquela noite, sentada na varanda velha, olhando as estrelas que brilhavam mais do que em qualquer cidade, eu pensei no que tinha feito. Tinha recusado dinheiro. Tinha comprado uma briga. Tinha me amarrado a uma terra que todo mundo dizia ser maldita. E não tinha quase nada para comer, mas olhei para o cavalo, que agora pastava livre no terreiro. Olhei para as galinhas, que já ciscavam com mais vigor. Olhei para Rosa, a vaca velha que tinha conseguido levantar naquela tarde. Olhei para o cachorro, que agora dormia na ponta da varanda, ainda longe, mas perto o suficiente para eu ver. E pensei no Pedrinho, no sorriso dele, na voz dele perguntando: "Mãe, por que a gente tem que ajudar os outros?" E eu respondia: "Porque se a gente não ajudar, quem vai?"
Fechei os olhos e deixei o vento do cerrado secar as lágrimas que ainda queriam cair. Eu ia ficar, nem que o mundo inteiro caísse. As primeiras semanas foram de batalha. Não tem outro nome para isso. Batalha contra o mato que queria engolir tudo, contra a cerca que caía toda hora, contra a fome que apertava, contra o cansaço que entrava nos ossos e não saía mais. Acordava antes do sol e só parava quando as estrelas já tinham tomado conta do céu. Minhas mãos, que já eram calejadas de lavar roupa, ficaram piores, rachadas, cheias de corte, as unhas quebradas e sujas de terra. À noite, doíam tanto que eu tinha que mergulhar numa bacia com água morna e sal para conseguir dormir. Mas os bichos foram melhorando, e isso me dava força. O cavalo, que batizei de coragem porque era o que eu mais precisava, já andava sem mancar tanto. A pata estava sarando devagar, mas sarando. Ele me seguia pelo terreiro às vezes, fungando no meu ombro como se quisesse dizer obrigado. As galinhas botaram os primeiros ovos na segunda semana. 5 ovos pequenos de casca fina. Eu segurei aqueles ovos nas mãos e chorei de novo. Parece bobagem, mas ovo é vida, é comida, é esperança que cabe na palma da mão. As cabras, que chamei de Flor e Estrela, já comiam capim verde que eu cortava no machado e trazia do fundo do terreno. Os ferimentos fecharam. Elas passaram a me esperar toda manhã, berrando impacientes como se dissessem: "Anda logo, mulher, que a fome aperta." Rosa, a vaca velha, foi a que mais demorou. Mas um dia ela levantou sozinha. Ficou de pé por quase 1 hora, tremendo nas pernas fracas, mas de pé. Eu fiquei do lado, segurando a respiração, com medo que ela caísse. Quando ela deu o primeiro passo, senti uma alegria tão grande que parecia que o peito ia estourar. E o cachorro? Ah, o cachorro. Ele foi chegando aos poucos. Primeiro dormia na ponta da varanda, depois mais perto. Na 3ª semana, deixou eu tocar nele pela primeira vez. Tremia inteiro quando minha mão encostou no pelo preto, mas não fugiu. Ficou parado, de olho fechado, como se estivesse lembrando de alguma coisa boa que tinha esquecido. Chamei ele de Fiel, porque foi o que ele virou. Mas nem tudo era melhora. A vila continuava me olhando torto. Quando ia comprar mantimento na venda, farinha, feijão, sal, as coisas básicas, as pessoas paravam de conversar. Me olhavam como se eu fosse assombração. A dona da venda, Dona Carminha, uma mulher seca de cabelo branco, nunca me cumprimentava direito. Só pegava meu dinheiro e empurrava as compras no balcão sem uma palavra. Um dia não aguentei. "A senhora tem algum problema comigo?" perguntei. Ela me olhou por cima dos óculos. "Não tenho problema nenhum. Só acho que a senhora está perdendo tempo." "Perdendo tempo com o quê?" "Com aquela terra, com aqueles bichos. Seu Josias era igual. Vivia de cuidar de bicho que ninguém queria. Morreu sozinho, abandonado, sem ninguém para fechar os olhos. É isso que a senhora quer para si?" Eu engoli a resposta atravessada que queria sair. "O que eu quero para mim é problema meu." E saí de lá com o coração pesado. No caminho de volta, passando pela pracinha da igreja, ouvi risadas. Eram as mesmas pessoas do bar. O homem magro de dente de ouro e seus amigos. Falavam alto de propósito para eu ouvir. "Dou 1 mês. 1 mês e ela tá de volta pedindo carona pro ônibus." Capaz que nem isso. Mulher sozinha, sem homem, sem família. Vai aguentar até quando? Se aguentasse, não era viúva, era santa. Riram mais alto. Apertei a sacola de compras contra o peito e andei mais rápido, os olhos ardendo de raiva. Não de tristeza, de raiva. Porque eu conhecia aquele tipo de gente. Gente que torce para o outro cair. Gente que se alimenta do fracasso alheio. Gente pequena de alma encolhida. Mas a raiva dói. Dói mais do que a tristeza às vezes. E naquela noite, sozinha na varanda com Fiel dormindo aos meus pés, eu me perguntei se eles não tinham razão. Se eu não estava só prolongando o inevitável. Se não seria melhor desistir logo,
antes de gastar tudo, antes de me apegar mais, antes de o tombo ser maior. Foi aí que eu resolvi explorar o resto do terreno. Precisava conhecer direito o que eu tinha herdado. Precisava saber onde estava pisando. O sítio era maior do que eu imaginava. Além da casa e do curral, tinha um pomar abandonado nos fundos, com laranjeiras, goiabeiras e um pé de jabuticaba velho e torto. Tinha um riacho seco que, segundo as marcas na terra, devia encher na época das chuvas. Tinha um paiol de madeira quase caindo, cheio de ferramentas enferrujadas e trastes velhos. E tinha uma área no canto leste que me chamou a atenção. O mato ali era diferente. Mais alto, mais fechado, como se ninguém tivesse entrado fazia anos. No meio desse mato tinha uma construção. Uma capelinha de pedra, pequena, com o telhado afundado e a porta coberta de trepadeiras. Fiel não quis entrar naquela área. Parou na beirada do mato, choramingando baixinho, as orelhas abaixadas. Achei estranho, mas segui sozinha, abrindo caminho com o facão. A capela era antiga, muito antiga. As pedras eram daquelas que os escravos usavam para construir, encaixadas uma na outra com uma precisão que a gente não vê mais. A porta estava emperrada, mas consegui forçar. Dentro, o cheiro era de mofo e tempo. Tinha um altar de madeira carcomida, uma imagem de Nossa Senhora com a tinta descascando, umas velas derretidas que pareciam ter séculos. E no chão, perto do altar, uma laje diferente das outras. Uma laje que parecia ter sido colocada depois, em cima de alguma coisa. Voltei para casa pensativa. Não contei para ninguém, porque não tinha para quem contar. Mas aquela capelinha ficou na minha cabeça, zumbindo feito abelha. Foi uma semana depois que achei o cofre. Eu estava limpando o paiol, separando o que prestava do que era lixo, quando encostei numa tábua do chão que balançou diferente. Forcei com o pé de cabra e a tábua soltou, revelando um buraco escavado na terra. Dentro tinha um cofre de metal. Pequeno, enferrujado, mas ainda fechado. Meu coração disparou. Peguei o cofre e levei para casa, as mãos suando de ansiedade. Tentei abrir com chave de fenda, com martelo, com tudo que achei. No fim, foi coragem quem ajudou. O cofre caiu no chão quando eu estava tentando forçar e bateu numa pedra, estourando a fechadura enferrujada. Dentro não tinha ouro, não tinha dinheiro, não tinha joia. Tinha papéis, escrituras antigas, amareladas pelo tempo, documentos de compra de terra datados de 1952, 1958, 1963. Cada documento era de um pedaço diferente. Seu Josias tinha juntado aquela terra aos poucos, comprando de vizinhos, de herdeiros que não queriam, de gente que ia embora. E tinha uma carta escrita à mão, com letra tremida de velho, dobrada dentro de um envelope sem selo. O envelope dizia, para quem ficar. Abri a carta com cuidado. O papel era tão frágil que parecia que ia se desfazer nas minhas mãos. Não sei quem vai ler isso, talvez ninguém. Talvez essa terra seja engolida pelo mato e ninguém nunca mais pise aqui. Mas se alguém achar, preciso contar. Meu nome é Josias Fernandes. Nasci em 1920, numa fazenda de café onde meu pai era colono. Cresci trabalhando como todo mundo da minha gente. Casei aos 20 anos com Maria das Dores, a mulher mais bonita que eu já vi. Tivemos 3 filhos, José, Pedro e Ana. Perdi todos. José morreu de tifo aos 8 anos. Pedro foi embora para a cidade grande e nunca mais voltou. Recebi uma carta dizendo que tinha morrido num acidente de caminhão. Ana casou com um homem ruim que batia nela. Um dia, ela sumiu. Nunca soube o que aconteceu. Procurei até não poder mais. Maria das Dores não aguentou tanta perda. Foi definhando aos poucos, como vela que derrete. Morreu nos meus braços, numa noite de junho, pedindo para eu cuidar dos bichos que ela tanto amava. Fiquei sozinho.
A vila me virou as costas. Disseram que eu era amaldiçoado, que quem chegava perto de mim perdia tudo. Pararam de me cumprimentar, de me vender fiado, de me olhar nos olhos. Virei fantasma em terra de gente viva. Então comecei a juntar os bichos. Todo animal que era jogado fora, que era abandonado, que ninguém queria, eu pegava. Cachorro, gato, galinha, cabra, cavalo, vaca. Não importava. Se estava sofrendo, eu cuidava. Porque os bichos não julgam, não viram as costas, não falam mal pelas costas. Eles só querem carinho e comida. É tão simples. Por que a gente complica tanto? Essa terra virou refúgio, não só para os bichos, para mim também. Aqui eu podia ser quem eu era, sem vergonha, sem medo. Aqui a Maria ainda estava comigo, em cada flor que eu plantava, em cada bicho que eu salvava. Construí uma capelinha para ela, onde enterrei as lembranças dos nossos filhos, os brinquedos do José, o chapéu do Pedro, a boneca da Ana. Não tinha corpo para enterrar, então enterrei o que sobrou. Se você está lendo isso, é porque ficou. E se ficou, é porque entendeu. Essa terra não é maldita. Essa terra é sagrada. Sagrada de tanto amor derramado, de tanta lágrima chorada, de tanta esperança plantada. Cuide bem dela, cuide dos bichos. E se um dia você também se sentir sozinho demais, lembra. Tem gente que foi esquecida antes de você. Tem gente que sofreu mais. Mas também tem gente que continuou, que não desistiu, que achou sentido no cuidado. Você não está sozinho, nunca está. Com fé, Josias Fernandes, dezembro de 1998. Terminei de ler e não consegui me mexer. Fiquei ali, sentada no chão da sala, com a carta nas mãos, olhando para o nada. O sol da tarde entrava pela janela quebrada e fazia a poeira brilhar no ar, como se fosse purpurina de pobre. Fiel veio deitar do meu lado, encostando o focinho na minha perna. Seu Josias, o homem que todo mundo chamava de esquisito, o homem que morreu sozinho, sem ninguém para fechar os olhos. Ele não era esquisito, ele era igual a mim. Tinha perdido tudo, tinha sido abandonado, tinha encontrado nos bichos a única companhia que não machucava e tinha escolhido não desistir. A carta era de 1998. Fazia quase 30 anos. Ele tinha vivido mais uns 20 e poucos anos depois de escrever isso, sozinho nessa terra, cuidando dos bichos, esperando que alguém entendesse. E agora, eu estava aqui, a única parente registrada, uma viúva sem filhos, sem família, sem nada, exatamente como ele. Eu entendi, seu Josias. Falei em voz alta, a voz embargada. Eu entendi. Fiel abanou o rabo e lambeu minha mão. Naquela noite fui até a capelinha. Levei uma vela, um isqueiro e a carta. Abri caminho pelo mato com o facão, ignorando os arranhões dos espinhos. Fiel veio dessa vez, ainda receoso, mas do meu lado. Dentro da capela, acendi a vela e coloquei perto da imagem de Nossa Senhora. A luz tremeu, fazendo sombras dançarem nas paredes de pedra. Ajoelhei perto da laje diferente, a que eu tinha notado antes, e passei a mão pela superfície fria. Ali embaixo estavam os brinquedos do José, o chapéu do Pedro, a boneca da Ana, as lembranças de crianças que morreram ou desapareceram, guardadas pelo pai que não pôde fazer mais nada. Eu vou cuidar, falei baixinho, da terra, dos bichos, de tudo, prometo. O vento lá fora balançou as folhas das árvores, fazendo um som que parecia suspiro. A chama da vela se inclinou e depois voltou a ficar reta. Fiquei ali até a vela derreter inteira. Quando saí, o céu estava cheio de estrelas, mais do que eu já tinha visto na vida. Caminhei de volta para casa devagar, sentindo a terra sob os meus pés, o cheiro do mato noturno, o som dos grilos e das corujas. Pela primeira vez desde que cheguei, não me senti sozinha. Seu Josias estava ali. Maria das Dores estava ali. José, Pedro e Ana estavam ali.
e o Geraldo, e o Pedrinho, todos os que foram embora cedo demais, todos os que foram esquecidos, todos os que amaram e perderam, estavam ali comigo naquela terra vermelha, debaixo daquele céu imenso. No dia seguinte, acordei diferente. Acordei com propósito. Peguei os documentos que estavam no cofre e fui até a vila. Precisava descobrir a situação real da terra, os impostos atrasados, o tal processo de irregularidade. Precisava de ajuda. Na venda, perguntei a dona Carminha se tinha algum advogado na região. Ela me olhou surpresa. Advogado? Para quê? Para regularizar a terra do seu Josias. Ora, para que regularizar o que já está perdido? Não está perdido, respondi. Está comigo. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz menos dura do que de costume, falou. Tem um rapaz em Ribeirão das Pedras, Dr. Marcos. Cobra barato porque está começando. Não sei se presta, mas é o que tem. Obrigada. Ela assentiu com a cabeça, e quando eu já estava na porta, ela chamou. Moça. Sim? Seu Josias era teimoso igual a senhora. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu também não sei, respondi. Mas é o que eu sou. E saí para a estrada de chão, com os documentos debaixo do braço e uma faísca de esperança no peito. A luta estava só começando. Mas agora eu sabia que não estava lutando só por mim. Estava lutando por todos que vieram antes e por todos que ainda viriam depois. A viagem até Ribeirão das Pedras foi das mais longas que já fiz. Não pela distância, eram só uns 30 quilômetros, mas pelo peso que eu carregava por dentro. Os documentos na bolsa velha pareciam pesar mais do que deviam. Cada solavanco do ônibus me lembrava que eu estava apostando tudo num jogo que talvez não pudesse vencer. O escritório do Dr. Marcos ficava em cima de uma padaria, no centro da cidade. Uma escada estreita de madeira levava até uma porta com vidro fosco, onde estava escrito Dr. Marcos Antônio de Lima, Advocacia, em letras douradas que já estavam descascando. Bati na porta. Entra! Gritou uma voz lá de dentro. O escritório era pequeno, apertado, cheio de pastas empilhadas em todo canto. Atrás de uma mesa de fórmica sentava um homem jovem. Devia ter uns 30 anos, com óculos de armação grossa e uma gravata frouxa no pescoço. Ele levantou os olhos dos papéis e me olhou com curiosidade. Pois não? O senhor é o Dr. Marcos? Sou eu. Em que posso ajudar? Sentei na cadeira de plástico na frente da mesa e coloquei os documentos entre nós. Meu nome é Elisa, Elisa de Souza Mendes. Herdei uma terra em São Roque da Fartura, a terra do seu Josias Fernandes. Disseram que tem imposto atrasado e um processo de irregularidade. Preciso saber a verdade. Ele pegou os documentos e foi olhando um por um, devagar, franzindo a testa. O ventilador de teto girava preguiçoso, fazendo um barulho de ferrugem. O cheiro de pão quente subia da padaria lá embaixo, misturado com o cheiro de papel velho e mofo do escritório. Depois de uns 10 minutos, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Dona Elisa, começou a voz cuidadosa. A situação é complicada. E complicada como? Os impostos atrasados somam um valor alto. 4 anos sem pagar IPTU rural. Tem multa, tem juros, tem correção. Mas isso ainda dá para negociar com a prefeitura. O problema maior é o outro. O processo de irregularidade. Isso. Ele abriu uma das pastas amareladas. Parece que, em 1987, houve uma contestação da escritura de uma parte da terra. Um vizinho alegou que a divisa estava errada, que seu Josias tinha invadido um pedaço que não era dele. O processo ficou parado por décadas, mas nunca foi encerrado. E agora... Ele me olhou nos olhos. Agora alguém reativou o processo. Faz uns 2 meses. O coração gelou no peito. Quem? O nome aqui é... Ele consultou o papel.
Antenor Bastos. O nome caiu na sala feito pedra em poço, fez eco, fez onda, fez estrago. Antenor, repeti baixinho. A senhora conhece? Conheço, é o vizinho. Veio me oferecer para comprar a terra por quase nada. Dr. Marcos assentiu devagar. Faz sentido. Se ele ganhar esse processo, uma parte da terra passa para ele. E se a senhora não pagar os impostos a tempo, o resto vai a leilão. Adivinha quem vai estar lá para arrematar? Não precisava adivinhar. Eu sabia. Quanto tempo eu tenho? Pelo que vejo aqui, 3 meses, talvez 4, se a gente conseguir algumas extensões. E quanto vai custar? Para resolver tudo, quer dizer. Ele fez umas contas num papel. Os impostos, com multa e juros, dão uns R$ 8.000. O processo vai precisar de perícia, documentação, audiências, mais uns 5.000 pelo menos. Fora meus honorários que posso parcelar. R$ 13.000. Mínimo. Eu tinha R$ 600 guardados. R$ 600 e uma dúzia de ovos. Dona Elisa, ele disse a voz gentil, eu não vou mentir para a senhora. Vai ser difícil, muito difícil, mas não é impossível. Esses documentos que a senhora trouxe, as escrituras antigas, podem ajudar a provar que a terra foi comprada legalmente. Se a gente conseguir testemunhas, registros, qualquer coisa que comprove que seu Josias adquiriu tudo de forma correta... Eu tenho uma carta, interrompi. Uma carta que ele escreveu antes de morrer. Conta a história de como ele juntou a terra. Carta não é prova judicial, mas ajuda a construir um contexto. Traz essa carta na próxima vez. E qualquer outra coisa que achar. Ele se levantou e estendeu a mão. Vou começar a trabalhar no caso. Mas preciso que a senhora entenda. Vai ter que lutar, vai ter que correr atrás. Não vai ser fácil. Apertei a mão dele. Fácil nunca foi, doutor. Se fosse fácil, não era vida. Ele sorriu pela primeira vez. A senhora me lembra minha avó. Ela dizia a mesma coisa. Voltei para São Roque da Fartura no último ônibus da tarde. O sol já estava baixando quando desci na vila, pintando o céu de laranja e vermelho. Caminhei pela estrada de terra com a cabeça cheia de números, de prazos, de medos. R$ 13.000. De onde eu ia tirar R$ 13.000? Podia vender os ovos, mas ovo de galinha caipira dava uns trocados por semana, não dava nem para cobrir a farinha. Podia trabalhar de lavadeira de novo, mas a vila era pequena, não tinha roupa suficiente para lavar. Podia nada, eu não tinha nada. Quando cheguei no sítio, Fiel veio correndo me receber, abanando o rabo feito louco. Coragem relinchou do curral. As cabras berraram. Rosa mugiu baixinho, como se perguntasse onde eu tinha ido. Olhei para eles e senti o peito apertar. Não vou deixar ninguém tirar vocês de mim, falei alto. Nem que eu tenha que vender meu sangue. Fiel lambeu minha mão, como se dissesse, eu sei que não vai. As semanas seguintes foram de trabalho dobrado, triplicado. Trabalhei feito uma condenada do amanhecer ao anoitecer sem parar. Comecei a vender ovo na vila. No começo ninguém queria comprar. Mas os ovos eram bons. Galinha criada solta comendo minhoca e capim, dá ovo com gema alaranjada, firme, cheia de gosto. Aos poucos, uma pessoa comprou. Depois outra. Depois, mais uma. Dona Carminha da venda passou a aceitar meus ovos para revender. No começo, desconfiada, mas depois que viu a qualidade, passou a pedir mais. Tá melhor que ovo de granja, ela admitiu um dia, quase a contragosto. Obrigada. Não tô elogiando. Tô constatando. Mas era elogio. Eu sabia que era. Comecei a fazer queijo também. A Rosa já estava dando leite de novo. Pouco, porque era velha, mas dava. Aprendi a fazer queijo frescal com uma receita que achei num caderno velho da Maria das Dores, guardado no fundo de um armário. O caderno tinha manchas de gordura e letras miúdas, cheias de carinho. Queijo da Rosa, estava escrito na página. Como se a vaca já tivesse esse nome fazia tempo. O queijo vendia bem, melhor que o ovo. Comecei a plantar também.
O pomar abandonado tinha laranjeiras que só precisavam de cuidado. Podei os galhos secos, limpei o mato ao redor, joguei esterco de cabra na raiz. 2 meses depois, as árvores estavam carregadas de flor. Iam dar fruta boa, eu sabia. Mas o dinheiro entrava devagar, devagar demais. No fim do 2º mês, eu tinha juntado R$ 1.200. Faltavam quase 12 mil. E o prazo estava correndo. Foi nessa época que Antenor voltou. Eu estava consertando a cerca do pasto quando ouvi a caminhonete. Larguei o martelo e fui até a frente da casa, o coração já acelerado. Ele desceu do carro, com o mesmo sorriso falso de sempre, mas dessa vez não estava sozinho. Tinha um homem de terno ao lado, magro, cara de abutre, pasta de couro na mão. "Bom dia, dona Elisa", Antenor disse, tirando o chapéu. "Vim fazer uma nova proposta. Não tenho interesse." "Ah, mas vai ter." Ele fez um gesto para o homem de terno, que abriu a pasta e tirou uns papéis. "Esse aqui é meu advogado, Dr. Ferreira. Ele vai explicar." O advogado pigarreou e começou a falar com aquela voz arrastada de quem se acha importante. "Dona Elisa, a situação da senhora é, digamos, delicada. Os impostos atrasados totalizam R$ 8.300. O processo de contestação de divisa está em andamento e, pelos nossos cálculos, a senhora tem menos de 60 dias para resolver tudo. Caso contrário, a terra vai a leilão e meu cliente aqui presente tem todo o direito de..." "Eu sei dos meus direitos", interrompi. "E sei dos direitos dele também, que são nenhum." Antenor riu. "A senhora é engraçada, gosto disso." Ele deu um passo na minha direção. "Olha, vou ser direto. Estou oferecendo 15 mil pela terra. É mais do que vale. Muito mais. Com esse dinheiro, a senhora paga as dívidas, sobra um troco e vai embora sem dor de cabeça. E os bichos? Os bichos?" Ele franziu a testa como se eu tivesse perguntado uma bobagem. "Ora, os bichos a senhora leva, vende, dá, faz o que quiser. O que me interessa é a terra. Para quê? Como assim para quê? Para que o senhor quer essa terra? O senhor já tem a maior fazenda da região. Para que precisa desse pedaço aqui?" Ele ficou em silêncio por um momento. O sorriso sumiu. "Isso não é da sua conta." "É sim. É a minha terra. Eu decido para quem vendo e por quê." Ele se aproximou mais. Os olhos pequenos brilhavam de raiva. "Escuta aqui, dona Elisa. A senhora é uma viúva sem família, sem dinheiro, sem nada. Tá sozinha no mundo. Acha que vai conseguir brigar comigo? Comigo? Eu tenho advogado, tenho dinheiro, tenho influência. A senhora tem o quê? Umas galinhas e uma vaca velha?" Fiel rosnou baixo, os pelos do pescoço arrepiados. "Eu tenho essa terra", respondi, a voz firme. "E não vou vender." Antenor me olhou por um longo momento. Depois deu um passo para trás e colocou o chapéu de volta na cabeça. "A senhora vai se arrepender. Pode demorar, mas vai. E quando acontecer, eu não vou estar mais oferecendo 15 mil. Vou estar oferecendo o mínimo do leilão. E a senhora não vai ter escolha." Ele voltou para a caminhonete, bateu a porta com força e foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficou no ar por muito tempo. Minhas mãos tremiam, minhas pernas tremiam, tudo em mim tremia. Mas eu não tinha chorado, não tinha recuado, não tinha cedido. Fiel encostou o focinho na minha perna, choramingando baixinho. "Tá tudo bem, meu filho", falei, fazendo carinho na cabeça dele. "Tá tudo bem." Mas não estava. Eu sabia que não estava. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando as estrelas, pensando em tudo, no dinheiro que faltava, no prazo que corria, no Antenor e na ganância dele, no Dr. Marcos e na luta judicial, nos bichos que dependiam de mim, na terra que eu tinha prometido proteger. O vento soprava frio, trazendo cheiro de chuva. As nuvens começavam a se juntar no horizonte, cobrindo as estrelas uma por uma. Os grilos cantavam mais baixo, como se soubessem que temporal vinha aí. Pensei no Geraldo, no jeito calado dele, de falar pouco e fazer muito.
no abraço quente que ele me dava quando eu estava triste, na voz rouca dele dizendo: vai dar certo, Elisa, sempre dá. Pensei no Pedrinho, no riso dele ecoando pela casa, nas perguntas sem fim que ele fazia. Mãe, por que o céu é azul? Mãe, por que as estrelas brilham? Mãe, por que a gente morre? Eu nunca soube responder a última pergunta. Ainda não sei. E pensei no seu Josias, no homem que perdeu tudo e mesmo assim continuou, que foi chamado de louco, de amaldiçoado, de esquisito, que morreu sozinho, mas deixou uma carta para quem viesse depois. Você não tá sozinho, nunca tá. Levantei da cadeira e fui até o curral. Rosa estava deitada, ruminando devagar. Coragem dormia em pé, a cabeça baixa. Flor e Estrela se aconchegavam uma na outra para se esquentar. Eu vou conseguir, falei para eles. Nem que seja a última coisa que eu faça. Rosa levantou a cabeça e me olhou, aqueles olhos grandes, escuros, cheios de uma sabedoria que eu não entendia. A primeira gota de chuva caiu, depois outra, depois mais. Em poucos minutos, o temporal desabou. Corri para dentro de casa, encharcada, o coração batendo forte. A chuva martelava o telhado de telha, um som tão alto que parecia que o céu estava caindo. Os relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando tudo por um segundo antes de sumir. Sentei no chão da sala, abraçando os joelhos, Fiel tremendo do meu lado. E ali, no meio do barulho e do medo, eu fiz uma oração. Não sei se foi para Deus, para Nossa Senhora, para o seu Josias ou para ninguém. Só sei que saiu do fundo da alma. Me ajuda, por favor, me ajuda a não desistir. A chuva continuou a noite inteira. Quando amanheceu, o mundo estava lavado, limpo, brilhando de novo. E eu estava de pé, ainda de pé. No dia seguinte aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava recolhendo os ovos no galinheiro quando ouvi um barulho na estrada. Não era caminhonete. Era um carro pequeno, velho, fazendo um barulho de motor cansado. O carro parou na frente da casa e desceu uma moça. Jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, com cabelo cacheado preso num coque e uma mochila nas costas. Bom dia, ela disse, meio sem jeito. A senhora é Dona Elisa? Sou eu. Quem é você? Meu nome é Luísa. Luísa Fernandes. Fernandes. O sobrenome ecoou na minha cabeça. Fernandes? É, eu sou... Ela respirou fundo. Eu sou bisneta do seu Josias. O ovo que eu segurava quase caiu da minha mão. Bisneta? Do Pedro, o filho do meio, aquele que foi embora para a cidade e morreu num acidente. Ele teve um filho antes de morrer. Meu avô, que teve meu pai, que teve eu. Fiquei em silêncio, processando. A senhora não sabia? Ela perguntou. Não. Seu Josias também não sabia. Na carta que ele deixou, dizia que o Pedro tinha morrido sem deixar ninguém. Pois deixou. Meu avô nasceu 2 meses depois do acidente. A mãe dele criou sozinha, longe daqui. Nunca quis contato com a família do interior. Vergonha, eu acho, ou mágoa. Não sei. Ela olhou ao redor, para os bichos, para a casa velha, para o terreiro de terra batida. Eu descobri essa história faz pouco tempo. Meu pai morreu ano passado e eu achei uns documentos no meio das coisas dele. Cartas antigas, certidões, um monte de coisa. Foi assim que descobri que tinha um bisavô em São Roque da Fartura. Vim procurar. Descobri que ele já tinha morrido. E descobri que a senhora tinha herdado a terra. E veio para quê? Ela me olhou nos olhos. Tinha os olhos castanhos, profundos, cheios de alguma coisa que eu não conseguia nomear. Vim para ajudar, disse. Se a senhora deixar. Luísa ficou. No começo, confesso, eu desconfiei. A vida me ensinou a desconfiar de tudo que parece bom demais. Gente que aparece do nada oferecendo ajuda, geralmente quer alguma coisa em troca. E eu já tinha visto bondade demais virar interesseira quando o vento mudava. Mas Luísa era diferente. Eu fui percebendo aos poucos. Ela dormia num colchão velho que arrumamos no quarto dos fundos.
aquele que devia ter sido do seu Josias. Acordava antes de mim, e olha que eu acordava cedo, e já estava no terreiro, jogando milho para as galinhas, enchendo o cocho de água, conversando com os bichos como se fossem gente. Você fala com eles, observei um dia, encostada na cerca do curral. Não, falo, ela respondeu sem vergonha. Minha avó dizia que bicho entende mais do que a gente pensa, só não responde porque não quer. Ri. Primeira risada de verdade em muito tempo. Sua avó era sábia. Era. Morreu quando eu tinha 12 anos, mas me ensinou muita coisa. Luísa tinha vindo de Belo Horizonte. Tinha começado faculdade de biologia, mas largou no 3º ano. Disse que não aguentava mais ficar trancada em sala de aula, estudando a vida pelos livros, em vez de viver ela de verdade. Eu queria fazer veterinária, ela me contou uma noite enquanto a gente descascava mandioca na varanda. Mas não passei no vestibular. Biologia era a segunda opção, só que não era a mesma coisa. E agora, o que você quer? Ela olhou para o céu, cheio de estrelas. Agora eu quero ficar aqui, aprender, ajudar, entender por que meu bisavô escolheu essa vida. Fiquei em silêncio por um momento. Você sabe que pode não dar certo, né? Essa terra está ameaçada. Pode ir a leilão. Pode ser tomada. Eu sei. E mesmo assim quer ficar? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos, firmes. Dona Elisa, eu passei a vida inteira fugindo. Fugindo de compromisso, fugindo de dor, fugindo de tudo que parecia difícil demais. Quando descobri a história do meu bisavô, do que ele passou, do que ele construiu, alguma coisa mudou em mim. Eu não quero mais fugir. Quero ficar. Quero lutar. Mesmo que a gente perca. Engoli o nó que se formou na garganta. Então fica, falei. E que Deus ajude nós duas. Com Luísa, o trabalho ficou mais leve, não mais fácil. Trabalho de roça nunca é fácil, mas mais leve. Porque dividir o peso com alguém faz o peso parecer menor. Ela aprendia rápido. Em poucas semanas, já sabia ordenhar a rosa, cuidar dos cascos do coragem, preparar a ração das cabras. Tinha jeito com os bichos, um jeito natural que não se ensina. Fiel, que tinha levado meses para confiar em mim, aceitou ela em poucos dias. Dormia aos pés dela toda noite, como se tivesse encontrado uma segunda dona. O dinheiro continuava apertado, mas a gente foi se virando. Luísa tinha uma economia guardada. Não era muito, mas ajudou. E ela teve uma ideia que mudou as coisas. Dona Elisa, ela disse um dia, enquanto a gente colhia laranja no pomar. A senhora já pensou em vender direto para o consumidor? Sem atravessador? Como assim? Tipo, fazer uma feirinha, levar os ovos, o queijo, as frutas direto para a cidade. Ribeirão das Pedras tem uma feira livre aos sábados. A gente podia montar uma barraquinha. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre vendi para Dona Carminha, que revendia com lucro. Mas vender direto? Será que dá certo? Só tem um jeito de saber. No sábado seguinte, acordamos às 3 da madrugada. Carregamos o carro velho de Luísa com caixas de ovo, formas de queijo, sacolas de laranja e limão. Dirigimos até Ribeirão das Pedras, no escuro, chegando na feira quando o sol ainda estava nascendo. Montamos a barraca num canto, entre um vendedor de verduras e uma senhora que vendia bolo de fubá. No começo, ninguém parava. As pessoas passavam olhando desconfiadas, sem interesse. Mas aí, uma mulher experimentou o queijo. Nossa, ela disse arregalando os olhos. Isso aqui é queijo de verdade, não é essa porcaria de supermercado. Comprou 3 formas. Depois voltou com uma amiga, que comprou mais 2. A amiga trouxe a vizinha. A vizinha chamou a cunhada. No fim da manhã, a gente tinha vendido tudo, até a última laranja. Voltamos para casa com R$ 400 no bolso e um sorriso que não cabia no rosto. Dona Elisa, Luísa disse, dirigindo pela estrada de terra. Acho que a gente descobriu um caminho. Acho que sim,
Respondi, olhando pela janela, o Cerrado Dourado passando. Acho que sim. As semanas seguintes foram de esperança. A feira virou rotina. Todo sábado, acordar cedo, carregar o carro, vender tudo, voltar feliz. O dinheiro foi juntando. 2.000, 3.000, 4.000. Dr. Marcos conseguiu uma extensão no prazo dos impostos. Mais 60 dias. E o processo de contestação de divisa estava andando. Ele tinha achado documentos antigos no cartório que provavam que seu Josias tinha comprado a terra legalmente, com escritura registrada. Temos chance, ele disse numa das visitas ao escritório. Chance real, mas ainda precisa de perícia, e perícia custa caro. Quanto? 3.000. Eu tinha 4.000 guardados. Se pagasse a perícia, sobravam 1.000. Não dava para os impostos. Se guardasse para os impostos, não pagava a perícia. Era sempre assim. A conta nunca fechava, mas a gente foi levando. Um dia de cada vez, uma feira de cada vez, uma esperança de cada vez. Foi aí que a seca chegou. Começou devagar, como toda desgraça. Primeiro, o riacho secou. Aquele riacho que eu esperava que enchesse na época das chuvas, secou de vez, virou um rastro de pedras e lama rachada. Depois, o pasto amarelou. O capim que eu cortava para as cabras foi ficando seco, quebradiço, sem sustância. Os animais comiam, mas não engordavam. Comiam e continuavam magros, com as costelas aparecendo. O sol castigava. Todo dia a mesma coisa. Céu azul sem uma nuvem, calor que fazia a terra rachar, poeira vermelha subindo em redemoinhos. O ar ficava tão seco que ardia nos pulmões, a garganta coçava, os olhos lacrimejavam. E a água foi acabando. O poço velho que abastecia a casa e os bichos foi baixando. Primeiro dava para tirar 10 baldes por dia, depois 8, depois 5, depois 3. Dona Elisa, Luísa disse uma tarde, a voz preocupada. Se continuar assim, em 2 semanas não vai ter mais água. Eu sabia. Eu via o nível baixando todo dia. Via os bichos bebendo menos, comendo menos, ficando mais fracos. Rosa foi a primeira a sentir. A vaca velha, que tinha se recuperado tão bem, começou a definhar de novo. Parou de dar leite. Parou de ruminar. Ficava deitada o dia inteiro, com os olhos meio fechados, respirando devagar. Ela está doente, Luísa disse, ajoelhada do lado da Rosa, passando a mão no pelo áspero. Não é só a seca. Tem alguma coisa errada. Chamamos o veterinário mais perto, um homem velho de Ribeirão das Pedras, que atendia a região toda. Ele veio no dia seguinte, examinou a Rosa e balançou a cabeça. É babesiose, disse. Doença do carrapato. Comum nessa época de seca, quando o bicho tá fraco. Precisa de remédio, mas... Mas o quê? Mas ela tá velha, muito velha. O organismo não aguenta o tratamento forte, e sem tratamento... Ele não terminou a frase. Não precisava. Quanto custa o remédio? Perguntei. O remédio em si não é caro. Uns R$ 200. O problema é que ela precisa de soro, de acompanhamento, de cuidado intensivo. E mesmo assim, as chances são... Quais são as chances? Ele me olhou com pena. 20%, talvez menos. 20%, 1 em 5. Quase nada. Eu quero tentar, falei. Dona Elisa, eu quero tentar. Ele suspirou. Tá bom, vou deixar o remédio e as instruções. Mas se ela piorar muito... Se começar a sofrer demais, a senhora sabe o que tem que fazer. Eu sabia. Sabia e não queria pensar nisso. Os dias seguintes foram os mais difíceis desde que cheguei. Rosa piorou. O remédio não fazia efeito. Ela não levantava mais, não comia, mal bebia água. Ficava deitada no curral, respirando com dificuldade, os olhos turvos de febre. Eu passava horas do lado dela. Molhava um pano e passava na testa. Falava baixinho, contando histórias, cantando cantigas que minha mãe cantava quando eu era pequena. Não sei se ela entendia, mas eu precisava fazer alguma coisa.
Luísa cuidava dos outros bichos, que também estavam sofrendo. As galinhas pararam de botar. As cabras emagrecia a olhos vistos. Coragem mancava de novo, a pata inflamada pelo esforço de procurar pasto onde não tinha. E Fiel ficava do lado da Rosa, choramingando baixinho como se soubesse. Numa tarde, quando o sol começava a baixar e o calor dava uma trégua, Antenor apareceu de novo. Dessa vez, ele não sorria. O rosto estava sério, quase solene. Desceu da caminhonete sozinho, sem advogado, sem ninguém. Dona Elisa, disse, tirando o chapéu. Soube da seca, soube dos problemas. E veio fazer o quê? Comemorar? Ele ignorou a provocação. Vim fazer uma última oferta. Tirou um envelope do bolso e colocou na minha mão. 20.000 reais. Em dinheiro. Agora. A senhora pega isso, paga as dívidas, salva os bichos que der para salvar e vai embora. Recomeça a vida em outro lugar. Abriu o envelope. Estava cheio de notas de 100. Mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida inteira. Por que agora? Perguntei. Por que esse valor? Porque eu cansei de esperar. E porque a senhora está perdendo. Não é derrota admitir isso, é inteligência. Olhei para o dinheiro, olhei para a Rosa deitada no curral, lutando para respirar. Olhei para as galinhas magras, para o Coragem mancando, para as cabras que não paravam de berrar de fome. 20.000 reais. Dava para pagar tudo, dava para salvar os bichos, dava para recomeçar. E a terra? Perguntei a voz rouca. O que o senhor vai fazer com ela? Isso não importa. Importa para mim. Ele me olhou por um longo momento. Depois deu de ombros. Vou derrubar o mato, limpar o terreno, juntar com minha fazenda. Vou criar gado de corte. É o que a terra serve. E a capelinha, a casa do seu Josias, o pomar? Vou derrubar tudo. Não presta para nada. Senti uma dor no peito, uma dor física, como se alguém tivesse enfiado uma faca. A capelinha onde estavam enterradas as lembranças dos filhos do Josias. A casa onde ele viveu sozinho por décadas, cuidando dos bichos que ninguém queria. O pomar que Maria das Dores tinha plantado com as próprias mãos. Tudo isso ia virar pasto para boi de corte. Não, falei. Antenor piscou. Como? Não. Devolvi o envelope para ele. Não vendo. A senhora está louca? A vaca está morrendo. Os bichos estão passando fome, a senhora não tem água, não tem dinheiro, não tem nada. E está recusando 20.000 reais? Tô. Ele deu um passo na minha direção, o rosto vermelho de raiva. Escuta aqui, sua... Parou. Respirou fundo. Controlou a voz. A senhora não entende. Essa terra vai ser minha de qualquer jeito. Se não for por compra, vai ser por leilão. A senhora está só adiando o inevitável. Então deixa eu adiar. É meu direito. A senhora vai perder tudo. Então eu perco, mas perco do meu jeito, não do seu. Ele ficou me olhando por um longo tempo. Os olhos pequenos brilhavam de ódio. A mandíbula estava travada, as mãos fechadas em punho. A senhora vai se arrepender, disse, a voz baixa, perigosa. Vai se arrepender pelo resto da vida. E foi embora. Quando a caminhonete sumiu na poeira, minhas pernas cederam. Sentei no chão do terreiro, tremendo inteira, o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. Luísa veio correndo. Dona Elisa, a senhora está bem? Não respondi. Não conseguia. Só fiquei ali, sentada na poeira, olhando para o nada, tentando entender o que eu tinha feito. Tinha recusado 20.000 reais. Tinha recusado a salvação. Tinha escolhido continuar lutando uma batalha que talvez não pudesse vencer. Dona Elisa, Luísa disse ajoelhando do meu lado. O que aconteceu? Olhei para ela, para os olhos castanhos cheios de preocupação. Eu disse não. Falei, a voz falhando. Ele ofereceu 20.000 e eu disse não. Por quê? Porque... Parei. Pensei. Porque se eu vendesse, tudo que o seu Josias construiu ia ser destruído. A capelinha, a casa, o pomar, tudo ia virar pasto para boi. E eu não podia.
Eu não podia deixar isso acontecer. Não podia trair a memória dele. Não podia trair a promessa que eu fiz. Luísa ficou em silêncio por um momento. Depois me abraçou. Um abraço forte, apertado, de quem entende. A senhora fez certo, ela disse no meu ouvido. Fez certo. E se a gente perder tudo? Então a gente perde. Mas perde de cabeça erguida. Perde sabendo que tentou. Fiquei ali, abraçada nela, chorando baixinho, enquanto o sol se punha e o céu ficava vermelho de sangue. Naquela noite, Rosa piorou. A respiração ficou mais difícil. O corpo começou a tremer. Os olhos, que já estavam turvos, ficaram vidrados, olhando para algum lugar que a gente não podia ver. Fiquei do lado dela a noite inteira. Luísa ficou também, segurando minha mão. Fiel deitou aos pés da Rosa, o focinho encostado no casco dela, choramingando baixinho. Ela tá sofrendo, Luísa disse, a voz embargada. Dona Elisa, ela tá sofrendo muito. Eu sabia. Eu via. Cada respiração era uma luta. Cada minuto era uma agonia. O veterinário tinha deixado uma seringa. Se ela sofrer demais, ele tinha dito, a senhora sabe o que fazer. Olhei para a seringa. Olhei para a Rosa. Olhei para o céu escuro, sem estrelas, coberto de nuvens que não traziam chuva. Eu não consigo, falei, a voz quebrada. Eu não consigo fazer isso. Eu faço, Luísa disse. Se a senhora quiser. Não. Respirei fundo. Se tiver que ser feito, sou eu que faço. Eu que prometi cuidar dela. Eu que tenho que... Não consegui terminar. Peguei a seringa. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Ajoelhei do lado da Rosa e encostei a mão no pescoço dela. Me perdoa, sussurrei. Me perdoa por não ter conseguido te salvar. Rosa virou a cabeça devagar, me olhou. Aqueles olhos grandes, escuros, cheios de dor, mas também de alguma coisa que parecia paz. Como se ela soubesse. Como se ela estivesse dizendo que estava tudo bem. Levantei a seringa. E nesse momento começou a chover. Não uma chuvinha fraca, não uma garoa. Uma chuva de verdade, grossa, pesada, que caía do céu como se as nuvens tivessem estourado. A água batia no telhado do curral com uma força que parecia trovão. O cheiro de terra molhada encheu o ar, tão forte que parecia perfume. Larguei a seringa. Água, falei sem acreditar. Tá chovendo. Luísa correu para fora, os braços abertos, o rosto virado para o céu. Tá chovendo, ela gritou. Tá chovendo, Dona Elisa. Olhei para Rosa. Ela ainda me olhava. Ainda respirava, ainda lutava. Aguenta, falei para ela. Aguenta mais um pouco, pelo amor de Deus, aguenta. A chuva continuou a noite inteira. E pela manhã, quando o sol nasceu limpo e novo, Rosa ainda estava viva. A chuva durou 3 dias. 3 dias de água caindo sem parar, enchendo o poço, encharcando a terra, fazendo o riacho voltar a correr. 3 dias de milagre. Porque não tem outro nome para isso. Milagre. Rosa sobreviveu. Não sei explicar como. O veterinário também não soube. Quando ele veio na semana seguinte, examinou ela de cima a baixo, balançou a cabeça e disse: isso não era para acontecer. Pela lógica, ela devia ter morrido. Mas não morreu, respondi. Não morreu. Ele tirou o chapéu e coçou a cabeça. Tem bicho que é teimoso demais para morrer. E tem gente também. Olhou para mim quando disse isso. Eu fingi que não entendi. Rosa foi se recuperando devagar. Primeiro levantou, depois caminhou, depois comeu, depois bebeu. Uma semana depois da chuva, ela já estava pastando no terreiro, devagar, com cuidado, mas pastando. A pelagem foi voltando ao brilho. Os olhos foram clareando. A vida foi voltando. E ela não foi a única. O pasto reverdeceu como se tivesse acordado de um sono longo. O capim brotou da terra rachada, primeiro tímido, depois forte, cobrindo tudo de verde.
As laranjeiras, que estavam murchas e tristes, se encheram de folhas novas. O pé de jabuticaba floresceu, fora de época, como se quisesse celebrar. As galinhas voltaram a botar. Primeiro uma, depois outra, depois todas. Os ovos vinham grandes, de casca firme, com aquela gema alaranjada que fazia o povo da feira suspirar. Flor e Estrela engordaram. Coragem parou de mancar. Fiel corria pelo terreiro como filhote, latindo para tudo, feliz de um jeito que eu nunca tinha visto. E a gente continuou trabalhando, mais animado agora, com mais esperança. Foi nessa época que a notícia se espalhou. Não sei como começou. Acho que foi alguém da feira que contou para alguém, que contou para outro alguém, que foi crescendo feito bola de neve. A história da viúva que tinha herdado uma terra maldita, que tinha ficado quando todo mundo mandou ir embora, que tinha cuidado de bichos abandonados, que tinha enfrentado o fazendeiro mais poderoso da região, que tinha recusado 20 mil reais. As pessoas começaram a aparecer. Primeiro foram os curiosos. Gente que vinha de longe só para ver se era verdade. Paravam na frente da casa, olhavam ao redor, faziam perguntas. Eu respondia com paciência, mesmo quando as perguntas eram bobas. É verdade que a senhora fala com os bichos? Falo, mas eles não respondem. É verdade que recusou 20 mil reais? É. Por quê? Porque dinheiro não vale mais que dignidade. Depois dos curiosos, vieram os outros. Uma manhã, acordei com barulho de carro na estrada. Não era um carro, eram 3. Desceram umas 10 pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, com ferramentas na mão. Bom dia, disse um homem de meia idade, chapéu de palha na cabeça. Meu nome é Seu Toninho, sou da comunidade de São Pedro, uns 30 quilômetros daqui. A gente ficou sabendo da história da senhora e veio ajudar. Fiquei sem palavras. Ajudar? Como? Do jeito que precisar. Cerca para consertar? A gente conserta. Telhado para arrumar? A gente arruma. Poço para limpar? A gente limpa. É só falar. Olhei para aquela gente simples, de mão calejada, de roupa surrada, gente que eu nunca tinha visto na vida, que tinha viajado 30 quilômetros de estrada ruim só para ajudar uma desconhecida. Por quê? Perguntei, a voz falhando. Por que vocês estão fazendo isso? Seu Toninho deu um sorriso manso. Porque a gente também já foi abandonado, Dona Elisa. A gente sabe o que é lutar sozinho, e a gente aprendeu que quando um ajuda o outro, todo mundo fica mais forte. Não consegui responder. O nó na garganta não deixou. Naquele dia, 10 pessoas trabalharam no sítio do amanhecer ao anoitecer. Consertaram a cerca do curral. Arrumaram o telhado do paiol. Limparam o poço. Podaram as árvores do pomar. Fizeram mais em um dia do que eu. E Luísa faríamos em um mês. No fim da tarde, antes de ir embora, Seu Toninho me entregou um envelope. O que é isso? Perguntei. Uma vaquinha que a comunidade fez. Não é muito, mas ajuda. Abri o envelope. Tinha 500 reais em notas miúdas. Notas amassadas, sujas, que tinham passado por muitas mãos antes de chegar nas minhas. Eu não posso aceitar isso, falei. Vocês precisam mais do que eu. A senhora aceita sim, ele disse firme, porque hoje é a senhora que precisa. Amanhã pode ser a gente, e aí a senhora ajuda de volta. É assim que funciona. Guardei o envelope no bolso e chorei. Chorei na frente de todo mundo, sem vergonha. As semanas seguintes foram de surpresas. Mais gente apareceu, não em grupo, mas aos poucos. Um aqui, outro ali. Traziam coisas, um saco de milho, uma lata de óleo, uma galinha nova para aumentar o plantel, ofereciam ajuda, uma hora de trabalho, um concerto, uma carona até a cidade. E traziam histórias também. Um senhor de uns 70 anos, seu Joaquim, veio de uma fazenda vizinha, não a do antenor, outra do outro lado. Sentou na varanda, tomou café e contou. Eu conheci seu Josias faz muitos anos. Ele me ajudou uma vez quando minha égua estava parindo e o parto complicou.
Veio no meio da noite na chuva e ficou até o potro nascer. Nunca cobrou nada, nunca pediu nada em troca. Só disse: quando alguém precisar, você ajuda também. Eu nunca esqueci. Uma mulher, Dona Fátima, veio de São Roque da Fartura, a mesma vila que tinha me olhado torto no começo. Trouxe um bolo de fubá e um pedido de desculpas. A gente julgou a senhora errado, disse, sem me olhar nos olhos. Achamos que era mais uma que ia desistir, que ia vender e ir embora. Mas a senhora ficou. E isso significa alguma coisa. Até Dona Carminha da venda mudou. Não ficou simpática. Acho que simpática ela não sabia ser. Mas parou de me tratar com desprezo. Um dia, quando fui comprar farinha, ela disse: a senhora é teimosa feito uma mula. Obrigada, respondi. Não era elogio. Eu sei, mas eu recebo como elogio mesmo assim. Ela quase sorriu. Quase. O dinheiro foi juntando. Com a feira, com as doações, com o trabalho que não parava. 6.000, 7.000, 8.000. Doutor, Marcos ligou com boas notícias. Dona Elisa, a perícia confirmou que as divisas da terra estão corretas. Os documentos do cofre foram essenciais. O processo de contestação vai ser arquivado. O coração disparou. Arquivado? Quer dizer que Antenor perdeu. A terra é sua, legalmente, definitivamente sua. Tive que sentar. As pernas não seguravam. E os impostos? Os impostos ainda precisam ser pagos. 8.300 com multa e juros. Mas agora a senhora tem prazo. Mais 90 dias, e sem o processo, fica mais fácil negociar parcelamento. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando para o nada. Luísa veio correndo. O que foi? O que aconteceu? A gente ganhou, falei, a voz tremendo. O processo foi arquivado. A terra é nossa. Ela gritou. Gritou e pulou e me abraçou e riu e chorou tudo ao mesmo tempo. Fiel latiu feito louco, sem entender o que estava acontecendo, mas feliz mesmo assim. Naquela noite, fizemos uma fogueira no terreiro. Assamos milho e batata doce. Cantamos cantigas antigas que Luísa tinha aprendido com a avó. Os bichos ficaram ao redor, quietos, como se soubessem que aquela noite era especial. Olhei para o céu cheio de estrelas e pensei no seu Josias, na Maria das Dores, no José, no Pedro, na Ana, no Geraldo, no Pedrinho. Obrigada, sussurrei para o vento. Obrigada por não me deixarem desistir. Mas a luta não tinha acabado. Ainda faltavam os impostos, R$ 8.300, e eu tinha só 6.000. Foi aí que aconteceu a coisa mais inesperada de todas. Numa tarde de quinta-feira, um carro que eu não conhecia parou na frente da casa. Desceu uma moça jovem, de óculos, com uma bolsa de couro e um caderninho na mão. Dona Elisa? Ela perguntou. Sou eu. Meu nome é Fernanda. Sou jornalista. Trabalho para um jornal de Belo Horizonte. Vim fazer uma matéria sobre a senhora. Franzi a testa. Matéria? Sobre mim? Por quê? Porque a história da senhora está circulando nas redes sociais. Uma viúva que herdou uma terra abandonada, cuidou de animais que ninguém queria, enfrentou um fazendeiro poderoso, recusou dinheiro para não trair sua palavra. As pessoas estão comovidíssimas. Querem saber mais. Eu não entendia direito esse negócio de redes sociais. Luísa me explicou depois. É um lugar na internet onde as pessoas compartilham histórias e conversam. Parecia coisa de outro mundo para mim. E o que a senhora quer saber? Perguntei. Tudo, a jornalista disse. Desde o começo. Sentamos na varanda, tomamos café, e eu contei tudo do jeito que estou contando agora. A herança, a chegada, os bichos, o Antenor, a carta do seu Josias, a seca, a chuva, a luta. A jornalista anotava tudo, os olhos arregalados. Isso é incrível, ela disse quando terminei. É uma história de resistência, de amor, de fé. As pessoas precisam ouvir isso. Não é história de heroína, falei.
É a história de quem não tinha escolha. Ou eu ficava e lutava, ou eu desistia de tudo. E desistir. Desistir não era opção. Ela sorriu. É exatamente isso que faz ser especial. A matéria saiu no domingo seguinte. Na capa do caderno de variedades, com foto minha, de Luísa, dos bichos, da casa. O título era A Viúva que Disse Não. Eu não via a repercussão. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso. Mas Luísa viu e me contou, com os olhos brilhando. Dona Elisa, a senhora não vai acreditar. A matéria viralizou. Tem gente do Brasil inteiro comentando. Tem gente querendo ajudar, tem gente... Ela parou, olhou para o celular, ficou branca. O que foi? Perguntei assustada. Tem gente mandando dinheiro. Como assim? Uma vaquinha online. Alguém criou uma vaquinha para ajudar a senhora a pagar os impostos. E já tem... Ela engoliu em seco. Já tem 12 mil reais. Eu não entendi direito. Gente que eu nunca vi, de lugares que eu nunca fui, estava mandando dinheiro para me ajudar? Por quê? Por que eles fazem isso? Perguntei, confusa. Luísa me olhou com um sorriso emocionado. Porque a senhora deu esperança para eles, Dona Elisa. Num mundo onde todo mundo desiste, a senhora não desistiu. Isso significa alguma coisa. Significa muito. No fim daquela semana, a vaquinha tinha chegado a 23 mil reais. 23 mil. De gente que eu não conhecia, de lugares que eu nem sabia que existiam, de pessoas que tinham lido a história e decidido que queriam fazer parte. Paguei os impostos. Todos. Com multa, com juros, com tudo. Sobrou dinheiro para comprar ração, para arrumar o telhado da casa, para fazer um curral novo. E sobrou dinheiro para uma coisa que eu queria fazer fazia tempo. Mandei fazer uma placa de madeira simples, com letras entalhadas à mão. Coloquei na entrada do sítio, pendurada na porteira nova. A placa dizia, Refúgio Terra da Esperança. Aqui, tudo ganha uma segunda chance. Antenor nunca mais apareceu. Soube por seu Toninho que ele tinha ido embora da região. Vendeu a fazenda para uma empresa grande e foi morar na capital. Dizem que ficou doente, dizem que perdeu dinheiro em negócio errado. Dizem muita coisa. Eu não sei o que é verdade e o que é mentira. E sinceramente não me importo. Ele faz parte do passado, e o passado a gente deixa para trás. O que importa é o presente, e o presente era bom. Os meses foram passando, o sítio foi crescendo, não em tamanho, continuava o mesmo pedaço de terra, mas em vida. Chegaram mais bichos. Um burro velho que o dono ia sacrificar porque não servia mais para trabalho. 3 gatos que alguém abandonou na estrada. Um bode cego que uma fazenda não queria mais. Uma égua magra que apareceu sozinha, sem dono, sem marca, sem história. Cada um encontrou lugar, cada um encontrou cuidado, cada um encontrou o que o nome do sítio prometia, uma segunda chance. E chegaram pessoas também, voluntários que vinham passar o fim de semana ajudando, estudantes que queriam aprender sobre cuidado animal, famílias que traziam as crianças para conhecer os bichos, gente da cidade grande que precisava de silêncio e encontrava paz. Luísa começou a dar aulas. Não aulas formais, com diploma e certificado. Aulas de vida. Ensinava as crianças a cuidar das galinhas, a ordenhar a vaca, a respeitar os animais. Ensinava os adultos a desacelerar, a ouvir o silêncio, a prestar atenção no que importa. Sabe o que é engraçado, Dona Elisa? Ela me disse uma noite, sentada na varanda, olhando as estrelas. Eu vim para cá achando que ia ajudar a senhora, mas quem foi ajudada fui eu. Como assim? Eu estava perdida, sem rumo, sem propósito, sem saber o que fazer da vida. Aqui eu encontrei sentido, encontrei paz, encontrei família. Olhei para ela, para aquela moça que tinha aparecido do nada, bisneta de um homem que eu nunca conheci direito e que tinha se tornado a filha que eu nunca tive. Você é minha família agora, falei, se quiser ser.
Ela sorriu. Os olhos brilhavam de lágrima. Eu quero, mais do que tudo. Numa tarde de setembro, quase 2 anos depois que cheguei, recebi uma visita diferente. Era uma menina. Devia ter uns 16, 17 anos. Cabelo comprido, olhos grandes, jeito tímido. Veio sozinha, de ônibus, com uma mochila nas costas. Dona Elisa? Ela perguntou, a voz baixa. Sou eu. Quem é você? Meu nome é Clara. Eu li a matéria sobre a senhora. Faz 2 anos já, mas eu nunca esqueci. E agora eu vim dizer uma coisa. Dizer o quê? Ela respirou fundo. Os olhos encheram de lágrima. A senhora me salvou. Franzi a testa sem entender. Te salvei? Como? Eu nem te conheço. Não me conhece. Mas a história da senhora... Ela parou, tentando controlar a voz. 2 anos atrás, eu estava num lugar muito escuro mesmo. Eu não queria mais estar aqui. Entendem? Entendi. E o coração apertou. Aí eu li a matéria. Ela continuou. Li sobre a senhora, sobre os bichos, sobre a terra que todo mundo achava que era maldita. Li sobre como a senhora não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. E alguma coisa mudou em mim. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu pensei, se essa mulher conseguiu sozinha, sem nada, eu também consigo. Se ela não desistiu, eu não posso desistir. E não desisti. Busquei ajuda, melhorei. E agora eu tô aqui, tô viva, por causa da senhora. Eu não conseguia falar. O nó na garganta era grande demais. E tem mais uma coisa, ela disse, enxugando os olhos. Eu decidi o que quero ser. Quero ser veterinária. Quero cuidar de bicho que ninguém quer. Quero fazer o que a senhora faz. Por causa da senhora. Abracei aquela menina. Abracei forte, apertado, sem dizer nada. Porque não tinha palavra que coubesse naquele momento. Quando soltei, ela estava sorrindo. Um sorriso molhado de lágrima, mas um sorriso de verdade. Obrigada, ela disse. Obrigada por existir. Obrigada a você. Respondi, a voz embargada. Obrigada por me contar, por me fazer entender. Entender o quê? Olhei ao redor, para o sítio, para os bichos, para Luísa que observava de longe, para a terra vermelha que eu tinha aprendido a amar. Que nada do que a gente faz é pequeno, que cada escolha importa, que a gente nunca sabe quem está olhando, quem está precisando, quem está esperando um motivo para continuar. Clara ficou o fim de semana. Ajudou com os bichos, conversou com Luísa, ouviu histórias. Quando foi embora, prometeu voltar. E voltou. Volta até hoje. Os anos passaram como passam os anos no campo. Devagar e depressa ao mesmo tempo. Devagar porque cada dia é cheio de trabalho, de pequenas tarefas que se repetem como reza. Depressa porque, quando a gente olha para trás, parece que foi ontem que tudo começou. Estou velha agora. 73 anos carregados nas costas, nos joelhos que doem quando o tempo muda, nas mãos que já não têm a força de antes. O cabelo embranqueceu todo, a pele ganhou rugas que contam histórias, os olhos já não enxergam tão longe. Mas ainda acordo antes do sol, ainda saio para o terreiro para ver os bichos, ainda sinto o cheiro da terra molhada depois da chuva e agradeço por estar viva. Muita coisa mudou. E muita coisa ficou igual. A casa foi reformada. Não é mais aquela construção caindo aos pedaços que eu encontrei quando cheguei. Agora tem reboco novo, telhado firme, varanda larga onde cabem muitas cadeiras. A varanda é importante. É onde a gente senta para conversar, para receber visita, para olhar o sol nascer e se pôr. A varanda é o coração da casa. O sítio cresceu, não em terra, que continua o mesmo pedaço de sempre, mas em estrutura. Tem um galpão novo para abrigar os bichos no frio. Tem um pomar que agora dá fruta o ano inteiro. Tem uma horta onde Luísa planta tudo que a gente precisa. Tem até uma sala pequena onde ela dá aula para as crianças que vêm visitar. E tem a placa. A placa continua lá, na entrada pendurada na porteira.
Refúgio Terra da Esperança. Aqui, tudo ganha uma segunda chance. As letras desbotaram um pouco com o tempo, mas a mensagem não. Luísa ficou. Nunca mais foi embora. Casou faz 5 anos com um rapaz daqui da região. Pedro, ele se chama. Bom moço, trabalhador, de riso fácil e mão firme. Conheceram-se na feira, onde ele vinha comprar queijo toda semana. Primeiro era só o queijo. Depois começou a demorar mais, a puxar conversa, a inventar desculpa para voltar. Um dia, criou coragem e convidou ela para um café. O resto é história conhecida. História de amor simples, como deve ser. Eles moram aqui, no sítio. Construíram uma casinha do lado da minha, pequena, mas aconchegante. E tiveram uma filha, Maria. Maria de Souza Fernandes. Puseram o nome em homenagem a Maria das Dores, a esposa do seu Josias. Luísa fez questão. Ela precisa saber de onde veio, disse, segurando a menina recém-nascida nos braços. Precisa saber que faz parte de uma história maior. Maria tem 4 anos agora. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Cabelo cacheado, olhos grandes, risada que enche a casa. Chama-me de vó Elisa, corre atrás das galinhas, conversa com os bichos como se fossem gente. Quando olho para ela, vejo o Pedrinho. Não sei se é loucura de velha ou se é verdade, mas vejo o mesmo jeito curioso de olhar o mundo, as mesmas perguntas sem fim, o mesmo brilho no olhar. Vó, por que a Rosa é tão velha? Porque ela viveu muito, minha filha. E por que ela viveu muito? Porque alguém cuidou dela. E quem cuidou? Eu cuidei. E a sua mãe cuidou. E agora você também cuida. Ela fica pensando, a testinha franzida. Depois sorri, como se tivesse entendido alguma coisa importante. Talvez tenha entendido. Criança entende mais do que a gente pensa. Rosa ainda está viva. Eu sei que parece impossível. Uma vaca que já era velha quando cheguei, que quase morreu na seca, que passou por tanta coisa. Mas ela está aí, deitada na sombra do jequitibá, ruminando devagar, os olhos meio fechados de sono. O veterinário diz que é um milagre. Diz que nunca viu vaca viver tanto. Diz que ela devia estar no Guinness, no livro dos recordes. Eu digo que não é milagre, é teimosia. A mesma teimosia que me trouxe até aqui. Rosa e eu temos isso em comum. A gente não desiste fácil. Coragem morreu faz 2 anos. Morreu dormindo, tranquilo, sem sofrimento. Estava velho, cansado, os cascos gastos de tanto caminhar. Enterramos ele perto da capelinha, debaixo de um ipê amarelo que Luísa plantou. Todo ano, quando o ipê floresce, eu vou lá e converso com ele. Tá bem aí, meu velho? Pergunto. Tá descansando? O vento balança as flores amarelas, como se fosse resposta. Fiel também se foi, faz 3 anos. Morreu nos meus braços numa noite de inverno, olhando para mim com aqueles olhos castanhos que eu tanto amava. Não chorei na hora. Chorei depois, sozinha, no quarto, abraçada no cobertor que ainda tinha o cheiro dele. Mas a vida no campo é assim. A gente perde e a gente ganha. A gente enterra e a gente planta. A gente chora e a gente segue. Hoje tem outros cachorros no sítio, 3, para ser exata. Todos resgatados, todos cheios de história. Nenhum substitui o fiel. Não é para isso que estão aqui. Estão aqui porque precisavam de um lugar. E o lugar precisava deles. A capelinha foi restaurada. Não por mim, eu não tinha conhecimento para isso. Foi um grupo de voluntários, gente que estuda patrimônio histórico, que soube da história e quis ajudar. Vieram, examinaram. Disseram que a capela era do século XIX, construída por escravos, uma raridade. Restauraram com cuidado, respeitando cada pedra, cada detalhe. Agora ela está linda, branca de cal, com a porta de madeira nova, mas no mesmo estilo antigo. A imagem de Nossa Senhora foi recuperada também. Uma artista de Belo Horizonte fez o trabalho de graça, como doação.
A laje do chão continua lá. A que cobre as lembranças dos filhos do seu Josias. Não mexemos nela. Algumas coisas devem ficar onde estão. Mas agora a capela é usada de novo. Não como igreja oficial. Não tem padre. Não tem missa regular. É um lugar de silêncio, de paz, de oração para quem quiser, do jeito que quiser. As pessoas vêm, sentam nos bancos de madeira, acendem vela, fecham os olhos, ficam ali, quietas, por minutos ou horas. Depois vão embora, com o rosto mais leve. Eu vou lá todo domingo, sento no mesmo lugar de sempre, perto da janela, onde a luz da manhã entra e faz poeira brilhar no ar. Converso com Geraldo, converso com Pedrinho, converso com seu Josias e Maria das Dores, converso com todos que vieram antes e prepararam o caminho. Eu cuidei, digo para eles, cuidei do melhor jeito que soube, espero que esteja bom. O silêncio responde, mas é um silêncio que abraça, não que pesa. Clara se formou em veterinária. Veio me contar pessoalmente com o diploma na mão, os olhos cheios de lágrima. Consegui, ela disse. Consegui, dona Elisa. Abracei ela feito abraçava o Pedrinho quando ele era pequeno. Apertado, demorado, com o coração transbordando. Eu sempre soube que ia conseguir, falei, desde o primeiro dia. Ela trabalha numa clínica na capital agora, mas vem aqui sempre que pode, ajuda com os bichos, dá consulta de graça, traz remédio e vacina. Diz que o sítio é o lugar favorito dela no mundo. Aqui eu lembro por que escolhi essa profissão, ela me disse uma vez. Aqui eu lembro o que importa, e ela não foi a única. Outros vieram depois dela. Gente que leu a matéria, gente que ouviu a história, gente que precisava de esperança e encontrou aqui. Nem todos ficaram. A maioria foi embora, seguiu a vida, tomou outros rumos, mas levaram alguma coisa, um pedaço desse lugar. Uma semente que talvez brote em outro canto. É assim que funciona, eu acho. A gente planta sem saber onde vai nascer. A gente cuida sem saber quem vai colher. A gente faz o que pode, com o que tem, onde está. O resto não é com a gente. Teve uma noite, faz uns meses, que eu não consegui dormir. Não era dor, não era preocupação, não era nada específico. Era só uma inquietação, uma vontade de estar acordada, de ver as estrelas, de sentir o vento. Levantei devagar, para não acordar ninguém, e fui para a varanda. A lua estava cheia, enorme, tão brilhante que dava para ver o terreiro inteiro sem precisar de lanterna. Os bichos dormiam, a rosa no curral, as cabras no galpão, os cachorros na varanda de baixo. Tudo quieto, tudo em paz. Sentei na cadeira de balanço, a mesma que estava coberta de poeira quando cheguei, agora restaurada, firme, e fiquei olhando para o nada. E aí aconteceu. Não sei explicar direito. Não sei se foi sonho acordada, se foi visão, se foi loucura de velha. Só sei o que vi. Vi Geraldo. Ele estava parado no meio do terreiro, com aquele jeito calado dele, as mãos nos bolsos, o chapéu de palha na cabeça. Olhava para mim com um sorriso manso, aquele sorriso que ele fazia quando estava orgulhoso, mas não queria demonstrar. Do lado dele, o Pedrinho. Pequenininho, do jeito que era quando morreu, com a camisa xadrez que ele tanto gostava. Segurava a mão do pai e olhava ao redor, curioso, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E atrás deles, mais longe, outras figuras. Um homem velho de mãos enormes. Seu Josias, eu soube sem ninguém me dizer. Uma mulher de cabelo preso e avental florido. Maria das Dores. 3 crianças de idades diferentes. José, Pedro, Ana. Todos ali, juntos, olhando para mim. Ninguém falou nada. Não precisava. Geraldo levantou a mão e acenou. Um aceno pequeno, discreto, de quem diz, tá tudo bem. Pedrinho sorriu e acenou também, com aquele entusiasmo de criança. Eu acenei de volta. As lágrimas escorriam, mas eu estava sorrindo. E então eles sumiram, devagar, como névoa que o sol dissolve. Um momento estavam lá, no momento seguinte não estavam mais. Fiquei na varanda até o sol nascer.
Não conseguia me mexer, não queria. Queria guardar aquele momento, aquela imagem, aquela certeza. Certeza de quê? Você pergunta? De que eles estão bem, de que estão juntos, de que estão cuidando de mim do mesmo jeito que eu cuidei da terra deles, de que a gente nunca está sozinho. Nunca. Essa história está chegando ao fim. Não porque acaba, história de vida não acaba enquanto a gente está vivo, mas porque eu já contei o que tinha para contar. Às vezes me perguntam, você se arrepende de alguma coisa? Penso antes de responder. Penso nos dias difíceis, nas noites de choro, nos momentos em que quase desisti. Penso no dinheiro que recusei, nas brigas que enfrentei, no cansaço que carrego nos ossos, e respondo, não, não me arrependo de nada, porque cada escolha me trouxe até aqui. Cada dor me ensinou alguma coisa. Cada perda abriu espaço para algum ganho que eu nem sabia que precisava. Se eu tivesse vendido a terra, estaria onde agora? Num quartinho de pensão em alguma cidade grande, sozinha, sem propósito, esperando a morte chegar. Teria dinheiro no bolso, talvez. Mas teria o que no coração? Aqui eu tenho tudo. Tenho a terra que me acolheu. Tenho os bichos que me ensinaram sobre amor incondicional. Tenho Luísa, que é a filha que a vida me deu. Tenho Pedro, que é o genro que eu escolheria, se pudesse escolher. Tenho Maria, que é a luz dos meus olhos, a alegria dos meus dias, a certeza de que a história continua. Tenho as pessoas que vêm e vão, deixando um pouco de si e levando um pouco de mim. Tenho as cartas que ainda recebo, de gente que leu a história e quis agradecer, quis contar que também não desistiu, quis dizer que encontrou esperança. Tenho a fé. Não sei se é fé em Deus, em Nossa Senhora, no universo ou em alguma força que não sei nomear. Só sei que acredito. Acredito que existe algo maior que a gente, algo que guia, que protege, que dá sentido, e tenho a paz. A paz de quem fez o que pôde. De quem não tem conta pendente, não tem promessa quebrada, não tem remorso que tire o sono. É muito. É mais do que eu jamais pensei que teria. Hoje é domingo. O sol está nascendo agora, pintando o céu de rosa e laranja, fazendo o orvalho brilhar na grama. Os galos dos vizinhos cantam, um respondendo ao outro, como conversa antiga que nunca acaba. Estou sentada na varanda, na minha cadeira de balanço. Luísa ainda dorme. Pedro foi cedo para o curral. Maria vai acordar daqui a pouco pedindo café com leite. Rosa está lá embaixo, no terreiro, deitada na sombra de sempre. Olha para mim e eu olho para ela. A gente se entende sem precisar de palavra. Bom dia, minha velha, falo baixinho. Ela muge de leve. Acho que é bom dia de volta. Os cachorros acordaram e vêm correndo pedindo carinho. Faço carinho em todos, um por um, sem pressa. Tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Daqui a pouco Maria vai aparecer na porta, com o cabelo desgrenhado de sono e o pijama de bichinhos. Vai subir no meu colo, encostar a cabeça no meu peito e perguntar: Vó, conta uma história? E eu vou contar. Vou contar essa história. A história da viúva que herdou uma terra que ninguém queria, que ficou quando todo mundo mandou ir embora, que cuidou de bicho abandonado, que enfrentou gente poderosa, que aprendeu que o amor é a única coisa que faz sentido nessa vida doida. Vou contar e ela vai ouvir com aqueles olhos grandes, absorvendo cada palavra. E talvez um dia, quando eu não estiver mais aqui, ela vai contar para outra pessoa, que vai contar para outra, que vai contar para outra, porque é assim que a história sobrevive. É assim que a gente sobrevive. Não nos ossos que viram pó, não no nome que o tempo apaga. A gente sobrevive no que deixa, no amor que planta, no cuidado que espalha, na esperança que acende no coração de quem nem conhece. O sol subiu mais um pouco. O dia está claro, limpo, cheio de promessa. Eu fecho os olhos e respiro fundo. O ar cheira a terra molhada, a mato verde, a café passando na cozinha. Cheira a vida. E eu sorrio. Sorrio sem motivo, ou com todos os motivos do mundo. Porque eu estou aqui,
Ainda estou aqui. E enquanto eu estiver, vou continuar. Vou continuar cuidando, plantando, acreditando. Vou continuar sendo a viúva teimosa que disse não quando todo mundo esperava que dissesse sim. Vou continuar honrando a terra que me chamou, os bichos que me ensinaram, as pessoas que me salvaram. Vou continuar até o último amanhecer. A porteira range quando o vento sopra. As galinhas ciscam no terreiro. Uma criança ri lá dentro da casa. O sol brilha na placa de madeira, iluminando as letras que tantas mãos já tocaram. Refúgio, terra da esperança. Aqui, tudo ganha uma segunda chance. O vento leva a poeira vermelha para o horizonte. Os bichos descansam na sombra. O riacho corre devagar, cantando sua canção de sempre, e a viúva na varanda fecha os olhos em paz. Ela não herdou uma maldição, herdou um chamado e atendeu.